Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião de avaliação das condições do reservatório da Bacia de São Francisco. Inicialmente, vamos fazer um teste de conexão com as pessoas que estão por videoconferência. ONS Rio. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Aqui pelo ONS Rio, Luiz Guilhom. Obrigado. ONS Recife. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Aqui pelo ONS Recife estou eu, Giovanni, Eduardo Ledu pelo Centro de Operação Regional. E Luana está enviando a apresentação e deve estar aqui daqui a uns 5 minutos, Joaquim. Obrigado. CHESF. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Aqui pela CHESF, Patrícia, Sonali, Tiago, Meusa e Antônio. Obrigado. CEMIG. Bom dia a todos. Pela CEMIG, Ivan. Hoje nós vamos participar sem vídeo, só áudio. Ok. Obrigado. Vamos agora para os estados. IGAN. Bom dia a todos. Lucas pelo IGAN. Bahia. INEMA, Bahia. Ok. Depois eles falam. Pernambuco. Hoje o Marcelo não vai estar, mas está o João. E tem também o Mauro. Bom dia, Lucílio Ferraz, Recife, Compesa, também presente na reunião. Ok, então tem o Lucílio, tem o Mauro, né? Bom dia, Mauro da Secretaria. Ok, e tem o iPad do Marcelo, que se ele quiser dar um alô. Bom dia, Mauro. Bom dia, aqui quem fala é José Marcelo da APAC. Eu ainda estou tentando me ajustar aqui com o equipamento. Tá certo, obrigado. Alagoas. Bom dia, Joaquim. Gustavo Carvalho da SEMAR Alagoas. Sergipe. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Ailton Rocha, SEMAR Sergipe. Eu estou acompanhado de Napoleão da Deso e Marcos Túlio do Ministério Público do Sergipe. Obrigado. Bom, vamos agora aos projetos de irrigação. Jaíba, primeira etapa. Bom dia, Joaquim. Marcos, projeto Jaíba, etapa 1. Bom dia a todos. Priscila, projeto Jaíba, etapa 2. Nilo Coelho. Bom dia a todos. Paulo Salles e Décio. Bebedouro. Obrigado. E Nilo Coelho. Ok. Projeto Tourão. Bom dia a todos. Valda, projeto Tourão. Ok. Codevasf. Terceira superintendência. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. José Costa, acompanhado de Maria da Penha. Ok, obrigado. Eu não sei se a sede da Codevasf está conectada. Ok. Tem o gabinete do deputado Adelmo. Só ok aí. Bom dia a todos. Ok. Professor Ivonilde. Bom, e o Semadem que também está conectado. Semadem. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Aqui Giovanni Dorife, do Semadem. Karine Leal, da Hidrologia do Semadem. Bom dia. Ok. Bom, então vamos passar para as pessoas que estão aqui na sala de videoconferência. Ministério dos Transportes. Antônio Paulo, Ministério do Transporte. Flávio Codevasf. Ana Paula Ferezi, Ana.
Márcio Nóbrega, Ana. Joaquim Gondim, Ana. Diego, Ana. Bom dia, Fernanda Abreu, da Ana. Vinícius, Ana. Bianca Alencar, Ministério de Minas e Energia. Carla Moura, ONS. Bom dia, Patrícia da ANEEL. Ok. Bom, vamos começar pela apresentação do CEMADEM. Por favor. Joaquim Antônio Arthur também está presente. Bom dia. Obrigado, doutor Antônio. Eu não tinha identificado o senhor. Ok, então, Giovanni aqui do CEMADEM. Vamos dar início à apresentação. Vamos já passar para o próximo slide. Isso, aqui a gente tem um balanço da chuva dos últimos 7 dias. Do lado esquerdo aparece a chuva acumulada. A gente percebe chuva em grande parte de Minas, né? Então choveu ali na parte de Três Marias e também parte do incremental de Sobradinho. Pega inclusive ali sudoeste, oeste da Bahia. Na figura da direita, a gente tem a relação dessa chuva com o que seria normal para esse mesmo período. As áreas em azul mostram onde choveu mais do que o normal, as áreas em amarelo onde choveu menos do que o normal e as áreas em branco onde a chuva ficou dentro da normalidade. A gente percebe que em grande parte ali de Minas e da Bahia, né, onde está a bacia, as chuvas ficaram próximas da normalidade aí nessa última semana. Lembrando que nós estamos iniciando a estação chuvosa e a normalidade agora nessa época já significa chuvas, né, que vão aumentando em volume nas próximas semanas, na média, né? Na média, climatologicamente, então as chuvas tendem a aumentar aí em dezembro e em janeiro. Vamos para o próximo slide. Nesse slide, então, a gente tem um acumulado desde o início do mês de novembro. Tá? À esquerda, quanto choveu, e à direita, novamente, as anomalias. Né? Em azul, onde choveu acima da média, em laranja, onde choveu abaixo da média. A gente percebe na bacia, na parte de Três Marias, um predomínio de chuva um pouco abaixo da média, né? E no incremental de Sobradinho, variando entre um pouco acima e um pouco abaixo da média. Desculpa. Desde o início do mês de novembro. Né? Na média ali, em geral, a gente não foge muito do que seria o normal para esse início esses primeiros 12 dias de novembro. Né? Então, tem chovido, uma chuva, tirando algumas variações locais, uma chuva próxima do que seria a média para esse período. Próximo slide. Aqui a gente tem um gráfico com a chuva na bacia como um todo, a chuva média na bacia. Então, as colunas em azul são a chuva mês a mês, desde 2015, final de 2015, até agora, final de 2017. A última coluna aí à direita, que está destacada com a elipse vermelha, é o mês agora de novembro. Né? A gente percebe um tom de laranja, que mostra a chuva do último dia, né? Do último período. E no acumulado do mês, a gente está quase na metade aí da distância para chegar na linha cinza, que seria a média. Né? Seria o normal para o mês todo de novembro. Então, isso aqui mostra também que nesses primeiros 12 dias a gente está caminhando relativamente bem. Né? Bem que eu digo assim, próximo do normal, tá? Até agora. Próximo slide. Aqui a gente tem a imagem de satélite, então depois da gente olhar o que aconteceu da última semana, desde o início do mês, a gente passa a olhar agora o presente, o hoje. Aqui é a imagem de satélite de 1 hora atrás. E nós vemos aí, eu destaquei com a elipse vermelha, a nebulosidade, a faixa de nebulosidade que se estende desde o Atlântico até a região norte, até a Amazônia, passando por cima da Bahia. Esses tons de cores indo mais para o azul e até um roxo ali no meio, são áreas que a gente chama tecnicamente em meteorologia de convecção profunda. O que são? São nuvens mais carregadas com potencial de produzir maiores volumes de chuva, tá? Então, só por essa imagem daí, a gente percebe que em alguns pontos da Bahia, a gente pode ter algumas pancadas de chuva com maiores acumulados. Né? E um dia hoje que favorece a ocorrência de chuvas em praticamente todo o estado. Tá?
Então vamos olhar as previsões, como é que estão nesse slide. Essa figura ela tem uma apresentação diferente das que a gente vinha apresentando, porque aqui a gente está com outro modelo. O modelo que a gente utilizava, o modelo ETA no CPTEC, ele foi, na versão, no modo que a gente utilizava, ele foi descontinuado lá no centro. Nós estamos fazendo as avaliações para usar um outro modelo, enquanto isso a gente está usando o modelo americano, o modelo GFS, tá? Como está indicado na parte inferior do slide. Tá? Modelo GFS, que é do NCEP da NOAA, dos Estados Unidos. Então aqui a gente tem um acumulado de 7 dias e a gente percebe ali na Bahia acumulados de chuva, né? Uma chuva bem generalizada no estado, só com exceção ali do extremo nordeste. Em alguns pontos ali a gente tem cores mais quentes, uns tons de vermelho, indicando chuvas acima de 200 milímetros nesses 7 dias. Tá? Na parte de Três Marias, em Minas, a gente percebe pouca chuva. Então, realmente, como a gente viu na imagem de satélite de hoje, a área mais instável, mais favorável para chuvas, deve ficar mesmo mais ao norte, entre o norte de Minas e a Bahia. Tá ok? Próximo slide. Agora aqui a gente tem os recortes, né, olhando o acumulado no incremental. Aqui é na bacia como um todo, toda a bacia do São Francisco. Então, à esquerda a gente tem os volumes acumulados de chuva, né? E à direita aqui a evolução da chuva ao longo desses 7 dias, a chuva média em toda a bacia. Aquele valor de 38 é a chuva nos 3 primeiros dias, seria hoje, terça e quarta. E depois o último número lá em vermelho, 47, é a chuva acumulada de hoje até o 7º dia, né? Então vejam que grande parte dessa chuva acontece nesses 3 primeiros dias, né, que é o sistema meteorológico que está lá hoje, que a gente viu na imagem de satélite. Então é ele que deve causar essas chuvas e depois a chuva deve diminuir um pouco de intensidade. Ainda tem um pouco, mas uma chuva já bem mais fraca, tá? mais heterogênea, bem mais espalhada, né? Não generalizada como a gente está vendo agora nesses 3 primeiros dias. Tá ok? Próximo slide. Aqui então sim, aí incremental Sobradinho. Mais uma vez aqui a gente percebe nos primeiros 3 dias a maior parte da chuva, né? 42 milímetros, e depois do 3º até o 7º dia ainda acumula mais 9 milímetros, atingindo 51. Próximo slide. A gente tem aqui Três Marias e bem menos chuva, né? Como a gente já tinha visto anteriormente. Aqui agora só um zoom, só um recorte. E em 3 dias apenas 2 milímetros, em 7 dias 11 milímetros. Tá? Pouca chuva ali em Três Marias nesses primeiros 7 dias. Próximo slide. Aqui a gente olha para a segunda semana de previsão. Então seria do 8º até o 15º dia. Tá? As figuras de cima são do modelo global do CPTEC, modelo brasileiro. Eu destaquei em vermelho ali a área aproximada da bacia. E a gente percebe chuva na segunda semana, né? Inclusive na figura da esquerda os tons de verde mostram a chuva e à direita a gente tem as anomalias. A gente percebe algumas áreas em azul, onde essa chuva inclusive deve ficar acima da média, em parte de Minas e também em alguma área da Bahia ali. Na Bahia está um pouco mais variável, né? Esse sinal não está muito claro. No modelo de baixo, que é o modelo americano, as duas figuras de baixo, a gente tem à esquerda a chuva e à direita a anomalia de chuva. Tá? Então o modelo americano ele mostra um sinal um pouco mais claro de menos chuva na Bahia, até um pouco abaixo da média, com aqueles tons de marrom ali no mapa. E na parte mineira ali, principalmente Três Marias, daí um volume maior de chuva e até uma chuva acima da média para essa segunda semana. Tá? Então, em síntese, a gente teria uma primeira boa semana na Bahia e na segunda semana a tendência da chuva se concentrar mais em Minas, tá? Três Marias ali. Vamos para o próximo. Olhando numa escala temporal aí mais longa, né? A gente volta a comentar sobre o fenômeno Enzo, né? O El Niño, Laninha, e onde as previsões estão se mantendo da ocorrência da Laninha para o próximo verão, os próximos meses, né, os próximos trimestres, até meados do próximo semestre. Ok? Próximo slide. Aqui a gente tem a previsão sazonal,
para o trimestre novembro, dezembro e janeiro, tá? Mostrando aquela área em amarelo que cobre o norte de Minas e parte da Bahia, é uma área onde a probabilidade da chuva ficar abaixo da média é de 40%. É um pouco maior do que a probabilidade da chuva ficar dentro da média, tá? Essa área a gente esperaria chuvas. Então, nessa área a gente esperaria chuvas entre a média a um pouco abaixo da média, tá ok? Aqui eu concluo a parte meteorológica e passo para minha colega Karine, que vai dar as explicações com relação à parte hidrológica. Bom, continuando então a apresentação, focando apenas na bacia de Três Marias, que seria a parte mais alta da bacia do São Francisco. Na figura superior nós temos o acompanhamento da precipitação, né? E na figura inferior nós temos o acompanhamento da vazão. Com relação à precipitação, no mês de novembro, somente para esta bacia, chove em média cerca de 200 milímetros. Nós estamos com um acumulado até ontem, até o dia 12, com 46 milímetros. E essa baixa precipitação tem sido traduzida nos últimos anos em baixas também vazões. Vejam na figura inferior que a linha roxa, que representa o período de maio a novembro de 2017, vejam que a gente está numa situação muito inferior ao valor mínimo histórico, para essa bacia, que é representado pela linha pontilhada vermelha. Agora, no mês de novembro, somente nos 8 primeiros dias, nós estamos com uma vazão média mensal de 47 metros cúbicos por segundo. Talvez o ONS já tenha dados um pouco mais atualizados, com relação a essa média. Essa média representa algo em torno de 92% abaixo da MLT para esse período. Com relação à previsão de vazão, no próximo slide, por favor, como o Giovanni falou, o modelo que a gente usava, o produto do modelo ETA de previsão de precipitação que a gente utilizava, foi descontinuado. Então, nós agora estamos tentando fazer testes com o modelo americano, o GFS. Entretanto, nós ainda estamos nos primeiros momentos de ajuste desses modelos. Então, para esse primeiro momento, o que nós temos é o membro determinístico desse modelo, do modelo de previsão de precipitação. Na prática, isso significa que nós temos apenas um valor de precipitação. Por enquanto, nós não vamos ter aqueles membros de previsão de precipitação e, portanto, nós também não temos membros de previsão de vazão. Seria apenas um valor. Então, veja na parte superior da figura, as barras pretas representam a chuva observada nos últimos dias e as barras vermelhas representam uma previsão de chuva, No total de previsão de chuva acumulada para os próximos 10 dias, seria algo em torno a 30 milímetros. Na parte inferior da figura, a linha preta representa a vazão observada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. A faixa cinza representa o período de simulação, que corresponde aproximadamente ao fim de semana, uma simulação com a chuva observada do fim de semana. E a linha vermelha representa a simulação do nosso modelo, considerando a previsão de chuva para os próximos 10 dias. Vejam que, apesar da informação ser a mesma, ou seja, nós entramos da mesma forma com precipitação, os modelos que estão sendo utilizados para fornecer a precipitação, eles são diferentes. Então, a gente precisa conhecer um pouco melhor esse modelo GFS para a gente poder fazer aquelas análises estatísticas e colocar um valor mais provável que pode acontecer de precipitação nos próximos dias. No próximo slide, nós temos, então, uma projeção de vazão, que seriam os cenários para os próximos meses. Lembrando que cada linha colorida representa um cenário de vazão em função de um cenário de precipitações, sejam eles na média histórica para os próximos meses ou variações em torno dessa média. Lembrando que a linha pontilhada cinza representa o cenário caso as vazões a partir do dia 22 de novembro até o dia 30 de abril sejam na média histórica. Olhando o cenário de previsão na média, então nós temos para o período de novembro a abril,
em torno de 582 metros cúbicos por segundo, o que representa algo em torno de 55% da MLT. Ou seja, mesmo que as precipitações sejam na média para os próximos meses, nós teremos vazões mais ou menos na ordem de metade da MLT. No próximo slide, nós temos então a avaliação dos mínimos históricos. Lembrando que, como eu já falei, outubro a gente já bateu o recorde mínimo histórico também, assim como setembro, como agosto e como julho. Para o mês de novembro, muito provavelmente nós também vamos ter uma quebra de recorde dos valores mínimos históricos que foi observado em 2015. E novamente para os meses de dezembro a abril é necessário a gente acompanhar um pouco mais a evolução da precipitação para avaliar com um pouco mais de certeza essa quebra dos recordes mínimos mensais. Essa era a nossa contribuição para hoje e nós ficamos à disposição. Muito obrigada. Ok. Vocês viram um bocado de sinal assim, tim-tim, é porque muita gente entrou na videoconferência. Então, entrou o comitê de bacia. Se o comitê de bacia puder dar o ok. Marinha. Entrou o comitê, entrou Marinha. A Aspra lá de navegação também. Bom, então, quando eles tiverem condição de fala, eles intervêm. Eu vou pedir agora, então, a ONS para fazer a sua apresentação. Luanda. Bom dia a todos. Nós vamos mostrar, fazer uma avaliação das condições hidrológicas e de armazenamento na bacia do Rio São Francisco. Próximo, por favor. Em termos de condições hidrológicas, aí mostramos Três Marias, no mês de novembro, ele deu uma melhoradazinha, realmente, mas ainda é um cenário realmente muito crítico. Esse mês de novembro, estamos com 8% da MLT, que é o pior de todo o histórico, dados atualizados até ontem, até o dia 12. Em termos de invasões incrementais, estamos com 13% da MLT também, ainda a pior série histórica. Em termos de invasões totais ao Sobradinho, 11% da MLT, que também é o pior novembro de todo o histórico. Analisando o período de maio a novembro, Três Marias, 20% da MLT, pior também. A incremental ao Sobradinho, 25% da MLT, também o pior. E a vazão total a Sobradinho, 24% da MLT, também a pior de todo o histórico. Próximo, por favor. E mostramos a atualização das vazões encaminhadas pela CEMIG, esse verde aí. E aí estamos, em função dessas vazões verificadas e dessa mudança de previsão de chuva, estamos com a necessidade de atualizar essas informações semanalmente. Mas, de qualquer forma, é uma previsão encaminhada na sexta-feira. Não temos como, infelizmente, fazer todo o processo, todo o procedimento agora pela manhã para ter novas previsões de vazões. Então, com essas informações que tínhamos na sexta-feira, essa previsão da CEMIG, o período de 13 a 30 de novembro equivalia a 42 metros cúbicos por segundo. Já uma subida em relação ao que a gente tem verificado, mas ainda um cenário bem abaixo do que a gente verificou, por exemplo, na sequência pior maio a novembro, que foi o ano de 2014. Naquele momento, o mês de novembro ficou com 171 metros cúbicos por segundo. Então, estamos numa situação ainda, mesmo com essa previsão de aumento de afluências, de vazões a Três Marias, mas bem abaixo desse ano, por exemplo, 2014. Próximo, por favor. E aí temos os postos, a vazão verificada nos postos do Médio São Francisco. É realmente desde o início do mês, verificamos chuva praticamente todos os dias em vários postos do trecho médio. E aí um destaque, no posto São Francisco, por exemplo, no dia 26 de outubro, estava com 308 metros cúbicos por segundo. O São Francisco é esse posto azul aí. Agora, no dia 13, a informação captada pela CHESF hoje está com 650 metros cúbicos por segundo. Então, do dia 26 até o dia 13, o posto de São Francisco
que é um dos postos principais da bacia, teve um aumento de 342 metros cúbicos por segundo. Dobrou, né? Mas dobrou para uma vazão baixa ainda não significa uma tranquilidade para a gente não, mas pelo menos teve essa chuva verificada nesses últimos tempos, nesses últimos dias, né? Teve um reflexo em termos de vazões, né? Para praticamente todos os postos, inclusive até a afluência Sobradinho. A gente vê esse cinza aí, é a afluência Sobradinho, um destaque para ela, né? Ela realmente já está, a propagação, né, que vem de todo o rio, ela realmente já está tendo reflexo nessa vazão afluente a Sobradinho, né, um incremento em relação ao que a gente estava no final do mês passado. Esse gráfico aí mostra uma atualização, né, das vazões, né, o vermelho das vazões verificadas e a previsão verde, que é a previsão que fizemos na quinta-feira, né, na revisão do PMO. E realmente também uma subida, né? um patamar ainda muito baixo, né? Essa subida aí equivale a 19% da MLT, a vazão ainda é muito baixa, mas pelo menos com algum sinal, né? Essa reflexo dessa chuva verificada nos últimos dias. Próximo, por favor. E aí vamos mostrar agora as condições de armazenamento para o dia 1º de dezembro, né? É a simulação de curto prazo que a gente chama, estendendo até o dia 1º de dezembro. Em termos de premissas, nós temos Três Marias, né, em termos de defluência. As afluências a gente já mostrou anteriormente, né, são aquelas duas previsões, tanto de Três Marias quanto Sobradinho. Em termos de Três Marias, a defluência é a novidade, né, nós devemos estar no dia 13 hoje com 300, a partir de amanhã reduzindo para 200, no dia 15 100. E do período de 16 a 30, 80 metros cúbicos por segundo. Então, tivemos atualização dessas defluências, né? A CEMIG nos encaminhou novas informações, né? Antes, teve uma antecipação, né, dessa redução. Se eu não me engano, antes o 80 seria no dia 27. Agora está indo para o dia 16, né? Então, teve uma antecipação. Em termos de vazões efluentes a Sobradinho, permanecemos com aqueles 550. Durante o mês, teremos, pelas nossas simulações, que evoluir para 650, fechando o mês, né, com 623. Né? E essa evolução se deve para manutenção, né, para possibilitar a manutenção dos 10% no reservatório de Itaparica. Xingó permanece com 550 metros cúbicos por segundo. Próximo, por favor. E aí, com essas premissas, né, de afluência e defluência, o nível de Itaparica, né, que é a curva azul a mais alta, deve sair de 13,4, né, hoje para 10,1 no dia 1º de dezembro. Assim como o nível de Itaparica, de Três Marias, deve sair de 6,5 para 7,1. Isso se deve, né, ao aumento nas afluências e também na redução de defluência, né, que está tendo em Três Marias. E o nível de Sobradinho saindo de 2,2 para 1,2 no dia 1º de dezembro. E aí, ressaltando, né, não entrada no volume morto, né? Permanecemos com 1,2, não vamos baixar do zero, né, que é uma informação importante para a gente, né, durante toda essa fase de acompanhamento. Próximo, por favor. E aí vamos mostrar agora um estudo prospectivo, né, do período de dezembro a abril de 2018. Em termos de premissa, permanecemos com as mesmas, né, Três Marias, 2 cenários, a pior sequência de 5 anos, que equivale a 39% da MLT, e o período 2016-2017, quer dizer, verificando dezembro de 2016 a abril de 2017, que equivale a 32% da MLT. Então, são cenários realmente ainda bem baixos, né, em função até do que a gente está verificando. Em termos de defluência, de dezembro a abril, utilizamos os 80 metros cúbicos por segundo. Próximo, por favor. E os resultados, né? No dia 1º de dezembro, partindo do 7,1, chegaremos, se verificando o período, a sequência dos 5 anos, 2012 a 2017, chegaremos com 36,9 no dia 1º de maio. Caso verifique, né, o cenário próximo, né, o ano 2016-2017, chegaremos com 30,9. Né? Tá? Então, cenários um pouco acima e o outro um pouco abaixo do verificado no dia 1º de maio de 2017, o ano em curso. Né? O verificado no dia 1º de maio foi 30,9.
E aí destaco, né, os dois cenários bem abaixo da curva de segurança, né? No dia 1º de maio, a curva de segurança seria 50% de armazenamento. Para que a gente verifique esse cenário de 50% de armazenamento, teríamos que ter vai ser 53% de vazões verificadas, 53% da MLT, né, para as vazões verificadas no período de dezembro a abril. Só assim conseguiríamos chegar a 50%. E aí, mais uma vez destacando, né, 80 metros cúbicos por segundo de efluência simulada nesse período de dezembro a abril. Próximo, por favor. Em termos de simulação para Sobradinho / Xingó, né, as afluências consideradas, as vazões incrementais, considerando a sequência dos piores 5 anos, 47% da MLT, dois cenários também, né, e considerando o período de dezembro de 2016 a abril de 2017, que equivaleu a 31% da MLT. Esses são os dois cenários que vamos simular. Em termos de defluências, né, o 550, Sobradinho e Xingó. Ressaltando sempre, né, que esse 550 em Sobradinho, em muitos momentos, precisa ser um pouco maior, né, função, né, para manutenção do nível de 10% em Itaparica. Então, para que você consiga manter os 550 em Xingó e não baixar, não utilizar o nível de Itaparica, né, no armazenamento de Itaparica, nós precisamos aumentar um pouco a defluência de Sobradinho, né, por terem visto os usos consultivos e a evaporação no trecho, né, Sobradinho-Xingó. Okay? Então, esse 550, em muitos momentos, ele precisa ser um pouco maior para Sobradinho. Próximo, por favor. E aí, partindo do 1.2, no dia 1º de dezembro, deveremos chegar, né, considerando os dois cenários, né? Se utilizarmos o cenário 2012 a 2017, chegaremos com Sobradinho a 34,1%, e se considerarmos o cenário 2016-2017, chegaremos com 14%. O cenário 14% abaixo, né, dos 15,5% verificados no dia 1º de maio de 2017, e a sequência dos piores 5 anos bem acima, né, 34,1% contra o 15,5%. Então, bem acima. E aí destaco, né, que para atingir a curva de segurança, com 27,2%, teremos que ter uma vazão verificada, né, de 41% da MLT, no período de dezembro a abril. Isso aí é o ponto que é necessário para atingirmos, né, o 27,2% da curva de segurança. Em termos de recomendações, né, a política operativa, né, destaco aí a minimização da defluência de Três Marias, assegurando a questão dos usos múltiplos, e aí mostrando o cronograma que eu falei anteriormente, né? No dia 13, manutenção dos 300, no dia 14, já para amanhã, né, indo para 200 metros cúbicos por segundo, Três Marias, no dia 15, 100, e do período de 16 a 30 de novembro, manutenção dos 80, assim como o período dezembro a abril, 80 metros cúbicos por segundo, essa defluência de Três Marias. Em termos de recomendações também, ainda continuamos, né, semanalmente com a avaliação, né, tem a questão de Itaparica, né, manutenção dos 10% e permanente acompanhamento das condições hidrometeorológicas da bacia de armazenamento. Isso é o que eu tinha para hoje, senhores. Ok. Bom, essas, pelo menos, notícias melhores em relação ao nível de Sobradinho, né? Eu vou dar início vamos dizer assim, às intervenções, perguntando à CEMIG se tem alguma consideração adicional a fazer. Joaquim, essa proposta de a gente antecipar o cenário de redução de Três Marias, né? Não sei se todos lembram, mas antes nós faríamos uma redução alguns dias à frente. A meta ao final de novembro continuava sendo 80, mas a gente ia reduzir um pouquinho à frente. Essa proposta de antecipar, ela vem apoiada no fato das chuvas estarem se verificando muito no trecho incremental, né? Três Marias e Sobradinho, quando a gente tem maior disponibilidade hídrica nesse trecho de Sobradinho, né? E também atendendo às necessidades do Jaíba. Então a gente também conversou com o Jaíba semana passada, verificamos que lá as cotas já estavam bastante acima, simulamos esse novo cenário de redução e ele não traz impacto nenhum à cota necessária para a ação do Jaíba.
e como ele também não altera aquela política de justiça nossa. Só um minuto. Porque, na verdade, é o comitê. Só um minuto, Ivan. É o comitê de São Francisco que está entrando e saindo, que por isso está dando esses tickets. Então, se pudesse botar no mudo lá, ou evitar que entrar e sair, tá? Então, pode continuar. Bom, então, só para concluir, como a gente tem, então, água suficiente para o Jaíba e aquela premissa nossa, né, de armazenamento para Sobradinho também não se altera, não foi violada por causa dessa antecipação da redução, ela se torna, então, um cenário factível e daí a proposta, né, de colocar aqui essa redução já de imediato, a partir de amanhã, de forma gradual, e de 200, depois para 100, até atingir os 80 e permanecer com 80 metros cúbicos por segundo. É só isso. Ok. Chesf, alguma consideração, principalmente vocês fazem sempre sobre Sobradinho e Itaparica? Isso, Joaquim. Com relação à necessidade de elevação do reservatório de Sobradinho para manutenção do valor acima de 10% em Itaparica, na nossa avaliação feita hoje pela manhã, nós não vislumbramos nos próximos 15 dias, até o dia 27/11, necessidade de elevação. Ok? Manutenção da defluência de Sobradinho 550. Ok. Vocês viram alguma coisa de vazão após Xingó? Tem alguma coisa assim de... Essa chuva, aconteceu alguma coisa, não? Não, Joaquim. Com relação ao trecho ajudante de Xingó, não. Sem mudanças. Ok. Bom, então vamos passar agora para os demais. Igan, a chuva em Três Marias não é suficiente, não está ainda dando no nível adequado, mas o nível de Três Marias para o final do mês está no entorno de 7%, né? Acima daqueles 5% que nós tínhamos projetado. Você tem alguma consideração em relação aos rios mineiros, a melhoria nas condições, alguma coisa desse tipo? A única consideração é o apoio a propósito da CEMIG, né, de quanto antes tentar iniciar já o 80 metros cúbicos para já ir reservando mais água em Três Marias. Ok, muito obrigado. Bahia. A Bahia. Doutor Joaquim, bom dia. Diga que está chovendo muito na Bahia. Rapaz, as notícias são boas. Hoje nós tivemos aí imagens enviadas por um blog local lá de Bom Jesus da Lapa, mostrando uma vazão bem alta lá no rio. Nós chegamos aqui um pouco atrasados na reunião e não conseguimos também ter acesso à apresentação do CEMADEM. Mas a Chesf tem notícia dessa fluviometria em Bom Jesus da Lapa. Realmente está chegando muita água lá, está passando água lá já? O ONS pode falar, mas, Luanda, quanto era a vazão hoje que você tinha dito que estava em Bom Jesus? Eu passei na reunião 650 em São Francisco, mas eu estou também com a informação de Bom Jesus da Lapa, 706. Bom, então 700, é mais do que os 500. Os 500 que a gente... sim, por favor, Chesf. Só complementando, teve uma chuva de 12,5%, no nosso registro desculpe, 43,2 milímetros em Carinhã, em Bom Jesus da Lapa, 12,5, nesse final de semana, ok? Mas o certo é que essa água vai se propagar. Eu não me lembro o tempo de viagem direito entre São Francisco e Sobradinho, mas deve em algum momento equilibrar o Sobradinho no sentido do que o que entra mais o que evapora, menos o que evapora deve estar equivalente ao que está saindo, né? Mas vamos esperar que esse equilíbrio se dê e nós não entremos muito abaixo de menos de 1%, né? Que está previsto. Desculpa, Joaquim, em termos de afluência ainda não equilibrou. Estamos com a vazão afluente Sobradinho um pouco abaixo dos 500, né? Então ainda não equilibramos não, mas a perspectiva é que realmente equilibre, né? Já. Porque eu estou perguntando que Giovanni sabe o tempo mais ou menos que ele calcula entre São Francisco e Sobradinho, 10 dias? Nesse patamar de vazões, dá uns 10 dias, viu? 10, 11 dias, não mais do que isso. Bom, então... Talvez não na próxima reunião, mas nas próximas a gente já vai ter essa notícia de que Sobradinho equilibrou e começa a ter uma tendência de estabilização para subida, né? Bom,
Sergipe. Sergipe tem alguma consideração a fazer? Não, Joaquim, aqui tudo a normalidade, viu? Eu faço uma pergunta sempre, se o sistema de Propiar e os demais sistemas estão operando dentro da normalidade? Positivo. Por enquanto eles estão operando normalmente, dentro da normalidade. Ok. Bom, Alagoas. Joaquim, não tenho consideração a fazer não. Sobre o registro de condição de operação da captação, nós não temos nenhum registro de anormalidade pela Casal, não. Ok. Tem sempre aquele nosso problema assim, crônico, né, que é Piaçabuçu, mas você não tem informação se o sistema lá que está sendo construído ou tem prazo para ser instalado, esse tipo de coisa. Você não tem alguma informação adicional não, né? Não, Joaquim, o que nós tínhamos é o andamento das obras lá da adutora. Estava na discussão junto com o comitê sobre a questão do reservatório, mas eu posso atualizar essas informações para você e dizer mais ou menos qual é a perspectiva de conclusão, pelo menos da adutora lá de Penedinho. Isso era importante, a adutora de Penedinho, porque de alguma maneira esse é o ponto ainda vulnerável da bacia que precisa ser equacionado, né? Bom, eu vou dar a palavra a Nivaldo. Você não se apresentou ainda, mas também alguma consideração inicial sua sobre a situação. Não sei se você conseguiu pegar as apresentações, mas há uma ligeira melhora no trecho entre Três Marias e Sobradinho, mas Três Marias em si não tem ainda um aporte de chuvas suficiente para reverter o quadro de queda ainda. Então, Anivaldo. Bom dia a todos e a todas. Falando aqui de Maceió, não cheguei agora, mas estou acompanhando esse início de período úmido aí, e eu queria só acrescentar que em relação a Piaçabuçu, hoje começaram finalmente as sondagens de terreno, onde futuramente vai ser implantado o tanque pulmão, que é da responsabilidade, aliás, que o comitê vai financiar, mas é da responsabilidade da Casal. Isso é importante porque dá início, de fato, às ações práticas para resolver a questão de Piaçabuçu. É evidente que a outra parte desse empreendimento é a adutora, mas já foi falado aqui, nós estamos acompanhando. Bom dia a todos. Obrigado. Bom, eu vou só relembrar a todos que aquilo que a gente já falou na última apresentação da semana passada, mas algumas premissas que nós tínhamos estabelecido lá em maio de 2017 eram que Três Marias 5%, nós estamos chegando a 7%, não chegar em 0% em Sobradinho, nós estamos no entorno de 1%, a terceira era Itaparica com 10%, vamos chegar muito junto desse valor de 10%. Então, as premissas foram praticamente, já está quase que consolidado o seu cumprimento, e nós temos que pensar agora, são novas ações futuras, né? Que abandonar a data de 1º de dezembro de planejamento e começar a olhar aí ações mais de longo prazo para o ano que vem, claro, com muita incerteza no meio, que são as chuvas que ainda começaram a acontecer agora, né? Bom, eu vou dar também a oportunidade ao pessoal da irrigação. Então, começando pelo projeto Jaíba. Joaquim, a gente reforça aí as colocações da CEMIG e concordamos com a proposta desse escalonamento de baixar a defluência em Três Marias, ok? Ok. Bom, Nilo Coelho. Joaquim, sem comentários para o momento. Obrigado. Nem para dizer que se sente satisfeito com 1%, não? Tá certo. Estamos muito satisfeitos. Por enquanto. Obrigado. Ok. Codevasf, se tem alguma coisa específica para comentar.
Não. Bom, alguém mais gostaria de comentar sobre essa parte de meteorologia e de dados da operação? Alguma consideração? Joaquim, eu queria um esclarecimento, na verdade não está diretamente ligado a esse assunto, porém eu não pude deixar de notar a menção pelo CEMADEM da descontinuidade do uso de um determinado modelo para identificação de possíveis condições de precipitação sem o implemento de um outro em sua totalidade. Queria, se fosse possível, um esclarecimento maior a respeito disso, porque me pareceu um certo gap aí no momento importante, não só para a situação da Bacia de São Francisco, mas como seguramente para o desenvolvimento do trabalho do CEMADEM como um todo. Ok, eu vou dar oportunidade ao CEMADEM colocar suas considerações sobre essa descontinuidade, esclarecendo se foi a descontinuidade se dá da divulgação ou simplesmente o modelo que não é mais rodado. Se pudesse explicar um pouco melhor, como o doutor Antônio Arthur pediu. Ok, Joaquim, doutor Antônio Arthur, esclarecendo, o modelo foi descontinuado no CPTEC mesmo. Então, eles deixaram de rodar esse modelo, eles rodam apenas até 3 dias, o ETA 5 km. Então, aquela versão do ETA que a gente usava, o Ensemble, com 40 km, ela foi descontinuada, não existe mais, tá? Então, a gente teve que usar um outro modelo, e a gente está usando o GFS, que é o modelo americano, modelo amplamente usado aí no mundo todo, e que mostra previsões que são inclusive utilizadas pelo próprio CPTEC, né, como condição de contorno inicial para alguns dos modelos regionais, né. Então, é um modelo já bastante conhecido, quem é da meteorologia já está bem familiarizado, e as diferenças, né, quanto que seria a preocupação nossa aqui na prática, né, que diferença a gente poderia observar. Nesses primeiros 7 dias, com relação ao posicionamento das áreas de chuva, como essa de agora, né, que a gente vê na imagem de satélite hoje à frente ali na Bahia, e segundo o GFS ainda por 3 dias, ainda mais que está nos primeiros 3 dias, pela minha larga experiência, trabalhei 12 anos no CPTEC usando esses modelos, eu garanto que as diferenças não existiriam nas áreas de chuva, na posição do sistema como um todo, essa faixa de nebulosidade. Diferenças que poderiam haver seriam diferenças pontuais com relação à quantidade, ao volume, né? Então o ETA pode colocar num determinado ponto ali da Bahia um volume maior ou menor de chuva. Então são variações pontuais no espaço, né, com relação ao volume de chuva, mas a avaliação qualitativa do momento favorável às chuvas ali na Bahia, eu garanto que mesmo o outro modelo estando aqui, ele mostraria a mesma situação qualitativa, tá ok? Então diferenças seriam quantitativas pontuais, ok? Não sei se ajudei. Ok, eu vou projetar a informação que a Ana dispõe, tá? Então, sobre essa descontinuidade, eu vou botar na tela. Tá? Então, existe no site do CPTEC a notícia que exatamente em relação a essa descontinuidade, explicando os motivos que levaram a essa descontinuidade, tá? Então, ela é uma decisão superior, né, no sentido de que o ETA, algumas partes do ETA, né? Isso, Joaquim, essa informação aí da descontinuidade do ETA 15 e depois a substituição pelo ETA 5 não está explicado aí, mas o ETA 15 ele tinha uma previsão até 7 dias e agora, na verdade, até 11 dias ele ia, até 11 dias, e o ETA 5 vai só até 3 dias, né? Então, mesmo eles informando que substituíram um pelo outro, o prazo, o horizonte de previsão diminuiu para apenas 3 dias. E o ETA Ensemble 40, que também ia até 11 dias, que a gente usava aqui, né, que era o Ensemble, vários membros de previsão, esse foi totalmente descontinuado e não tem substituição nem por prazos menores. E ele coloca também qual o modelo que ele sugere que seja substituído, né, que é consultado. É o BAN 20 km, né?
Então, ele já deu. Então, eu quero crer que essa descontinuidade do Semadem vai ser simplesmente um ajuste de troca do modelo em relação à chuva-vazão, né? Porque o modelo existe e foi substituído por outro de igual eficácia, né? É só questão do Semadem em si substituir no seu previsor chuva-vazão, né? Bom, doutor Antônio, o senhor se sente satisfeito com as respostas? Não, está esclarecido, Joaquim, obrigado. Ok. Bom, alguém mais gostaria de comentar sobre essa parte inicial? Bom, não. Então, eu encaminhei para todos também a resolução que a agência publicou, tá certo? Estendendo o prazo de aplicação daquela vazão mínima de 550 em Sobradinho e Xingó até a data de 1º de dezembro até o último dia de abril, 30 de abril. Então, essa resolução já está no Diário Oficial e ela estendeu por todo o período chuvoso essa possibilidade de se praticar, então, os 550 metros cúbicos por segundo. Tá? Isso tinha sido comunicado a todos nas reuniões anteriores e a ANA cumpriu essa discussão que tinha sido colocada. Coloco também que não está nos planos da agência nenhuma redução adicional abaixo desses 550, só se as condições realmente se alterarem muito para pior. Então, que poderíamos pensar numa discussão de ter vazões inferiores nesse atual quadro chuvosa, né? Claro que essa resolução nossa tem data até 30 de abril, e depois de 30 de abril, a partir dos níveis dos reservatórios que se verificarem na estação chuvosa, vamos discutir a melhor maneira de operá-los na época seca do ano 2018, tá? Bom, alguém tem algum assunto de natureza geral que gostaria de comentar? Bom, então hoje a reunião vai ser mais curta de todas. No sentido de que foram feitas as apresentações, ficou faltando apenas uma notícia que, se Alagoas pudesse dar, não sei se agora ou ter essa informação mais estruturada e nós passarmos para toda, é a questão de Piaçabuçu, porque, como eu disse, onde tem a situação assim desfavorável que ainda não foi resolvida nesses últimos 4 anos, né? Então era importante termos essa notícia para repassarmos a todos, porque ela que tem caracterizado como sendo que a bacia não tem gestão por causa de Piaçabuçu, quando a gente está vendo que a gestão de recursos hídricos na bacia teve um nível adequado de acompanhamento e participação, e que problemas existem, mas eu abro então a consideração de todos para cada um fazer um pouco a avaliação do que foi a operação de maio a dezembro, né, que já estamos chegando no final de novembro e as águas já estão dentro da calha do rio, né? Então, Minas, IGAM, alguma consideração sobre a operação? Mas sua avaliação da operação é que ela cumpriu o que foi planejado, isso? Tá cumprindo, né? Estamos aí com os reservatórios ainda sem entrar no volume morto, então está cumprindo. Estou satisfatório. Bahia, doutor Joaquim, só tenho a parabenizar a ANA pela condução desses trabalhos aí e o ONS pela certeira previsão que fez, né? As simulações realmente são dignas de dar os parabéns, porque nós estamos vendo que o que foi previsto foi atingido. Parabéns aí a todos. Ok. Semar, Sergipe. Bom dia, Joaquim. Não temos considerações a fazer, mas também reforçar aí, parabenizar pela condução desse trabalho. E eu só quero tirar uma dúvida. Foi tomada alguma providência com relação ao desassoreamento do canal lá do Projeto Jaíba?
Ok, vamos pedir depois da Codevasf que faça algum tipo de relato. Alagoas. Joaquim, ainda não tive retorno da Casal para passar o status da cobra lá da adutora de Penedinho, mas assim que eu tiver isso, eu envio a todos naquele e-mail que geralmente é feito pela convocação, tá bom? E sua avaliação um pouco sobre esse comportamento de maio até dezembro agora? Não, Joaquim, de fato o que a gente está fazendo aqui é um processo de construção e, claro, o que nós temos é, obviamente, parabenizar as ações que a Ana está conduzindo junto com todos os integrantes. Quando você cita a questão de Piaçabuçu, eu diria que é um fato que está acontecendo. Infelizmente, a redução da vazão não foi por conta de estrito falta de gerenciamento, muito pelo contrário. A redução da vazão ocorre porque a condição climática hoje se apresenta desse jeito. O que a gente está fazendo aí é um processo participativo, construtivo de uma gestão de recursos hídricos. É só parabenizar. Comitê, Anivaldo, se você pudesse comentar um pouco sua visão do que nós fizemos em conjunto com todos, de maio até dezembro, né? E onde vamos agora, a partir da próxima reunião, já iniciar uma nova fase de discussão, mas se você pudesse avaliar um pouco essa operação passada, né? Em nossa opinião, é que a forma mais eficiente de gerenciar essa crise é essa aqui. Acho que essa experiência de videoconferência desse grupo aqui de ação, ela é um modelo para outras bacias. E o gerenciamento da crise tem que ser assim, permanente. Vamos aguardar o comportamento aí do período úmido, mas a minha proposta é que se em janeiro, a partir daí fevereiro, dependendo desse comportamento, já se deve pensar na estratégia para 2018, caso as condições não apresentem melhoras significativas, né? Quero apenas dizer que faltou falar sobre, no que diz respeito à intrusão salina, do lado de Sergipe, onde o comitê financia uma estrada de 1 quilômetro que dará acesso a um poço a ser perfurado pela DESO e que diz respeito a também um problema de saúde pública, vez que a população do povoado não é igualmente, ou a semelhança de Piaçabuçu, também está tomando água com alto teor de sal. Esperamos, portanto, que essas duas situações sejam resolvidas. Aqui eu quero parabenizar a Agência Nacional por ter, evidentemente, mantido essa condução. Sentimos falta apenas do IBAMA, né? Porque, como a Ana cuida da situação hídrica, o IBAMA da condição ambiental deveria ter liderado, de fato, algo semelhante, ou dentro desta sala, ou em outra sala de situação, para que os impactos ambientais, que são de grande monta, estivessem também sendo avaliados no dia a dia. Mas vamos esperar, não é, que essa coisa possa mudar, embora essa reivindicação nossa já dure desde 2013 até hoje. Então, parabéns a todos pelo clima de diálogo. São situações complexas, são às vezes interesses que se chocam, mas numa crise hídrica o único caminho, de fato, eficaz para resolver uma crise, volto a dizer aquilo que o comitê prega, é o princípio do risco igual para todos, do sacrifício igual para todos, mas também da consciência de que, além dessa agenda do dia a dia, doação de comendo, nós precisamos cuidar também da agenda mais estratégica para o futuro. Não é esse o lugar, mas é importante pensar em mudanças significativas
na matriz energética e agrícola da bacia, para que nós possamos, neste século de grandes dificuldades climáticas, ter um futuro mais sustentável. Obrigado a todos e bom dia. Obrigado. Eu vou dar oportunidade ao ONS também comentar. ONS, Guilhom. Não tenho nada a comentar, só que a gente, esse modelo GFS, a gente já vem acompanhando há algum tempo, já usa nos nossos processos, né? A gente, na verdade, quando faz uma previsão para o programa mensal de operação, usa uma combinação, né, do ETA com o GFS, né? Então já usa um ensemble lá de modelos e a gente vê que o GFS, ele, de uma forma geral, responde até um pouco melhor que o ETA. Não em termos de processo, porque acho que ambos conseguem detectar muito bem os processos, mas os volumes de chuva que o GFS prevê, eles, de uma forma geral, costumam ser mais acertados do que os volumes do ETA, que muitas vezes exagera na chuva, né? E mais recentemente, quer dizer, agora nesse mês de novembro, a gente vê que ele está muito aderente ao modelo europeu. Então, quando os modelos começam a apontar para um mesmo lugar, a gente acredita que está caminhando no caminho certo, tá? Então, parabéns, Joaquim, pela condução aí de todo esse grupo, né? Que é um grupo grande, é difícil conduzir um grupo grande, eu sei como é que é. Então, realmente, parabéns pela condução dessa crise aí. E, se Deus quiser, as coisas vão melhorar. Ok, obrigado. Semig. Joaquim, sem maiores comentários, só aquele que eu já fiz mais cedo mesmo. Ok, Chesky. Bom, Joaquim, reforçar, né, parabenizando a Ana pela condução da situação, né, a gente começou com reuniões mensais, presenciais, depois passamos para quinzenais por vídeo e hoje semanais com ampla divulgação para quem tiver acesso à internet poder assistir às reuniões. E aproveitar para ressaltar a questão da importância dos reservatórios de regularização, né, que as decisões que foram tomadas na gestão dessa crise, né, foram pautadas na existência de 2 grandes reservatórios de regularização na Bacia de São Francisco, tanto Três Marias quanto Sobradinho, que hoje, né, estão colocando no rio uma vazão, às vezes até o dobro no caso de Sobradinho, né, e Três Marias até um pouco mais com relação ao que a natureza está proporcionando. Ok, obrigado. Codevas, eu não sei se gostaria de comentar. Bom dia, Joaquim, Márcio falando. Obrigado. Com relação ao dessoreamento aí, essa semana tem uma reunião no MI na tentativa de viabilizar o recurso para realizar esse serviço. A próxima reunião provavelmente teremos uma nova notícia para dar. E uma avaliação sua sobre a operação de maio até agora? Com relação a gente vai levar assim, né? Pois não, a avaliação sobre maio até hoje, as coisas que aconteceram, né? Não, o que a Codevas se posicionar é com relação ao que a gente já falou algumas vezes, temos um problema de captação na incremental entre Sobradinho e Itaparica, mas com manobras operacionais estamos contornando bem esse problema e com o outro problema que tivemos lá no Bar São Francisco, mas o Codevas, o posicionamento dela com relação à redução se dá satisfeito e acreditamos que foi a melhor alternativa mesmo adotada pela Ana. Obrigado. Só isso mesmo. Obrigado. Eu vou dar a palavra, não sei se doutor Antônio, se o senhor quiser comentar alguma coisa nesse momento, fique à vontade. Joaquim, a minha visão é muito parecida com a do Anivaldo. Eu acho que a gente tem um avanço inequívoco na qualidade do sistema de gestão da crise. Esse fórum, ele já considero que ele é um fórum perene de boa qualidade de informação e de decisão.
Olhando para trás, a gente tem condição de avaliar que as decisões que foram tomadas foram acertadas. É lógico que do ponto de vista do Ministério Público Federal e do estadual, sempre há algum tipo de ressalva ou de visão de deficiência da atuação de alguns dos atores que poderiam ou deveriam desempenhar com alguma ênfase maior suas atividades em algum outro momento, mas me parece que a visão é positiva do ponto de vista da gestão desse quadro de crise como um todo. O temor é que, se a gente permanecer com essa característica de precipitação ao longo do período úmido de 2017 2018, a gente vai enfrentar um quadro ainda mais drástico no período seco próximo, e o que a gente vê é que agora a gente está encerrando um período em que praticamente todos os limites de manobra foram alcançados, né? Tanto nos limites de acumulação dos reservatórios como nas reduções das vazões defluentes. Então, além de algum tipo de decisão sobre o controle da demanda, aguardar para melhoria da condição do quadro de pluviosidade no ano que vem. É isso. Ok, obrigado, doutor. Eu não sei se o CNA gostaria de comentar alguma coisa. O CNA está aqui presente na mesa aqui. Bom dia a todos. CNA, diz que algumas pessoas não conhecem. Bom dia a todos. Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. A gente gostaria de parabenizar a Ana pela condução dos trabalhos. Acho que foi importante apesar de a gente teve alguns percalços localizados na questão do dia do Rio, eu acho que o saldo foi positivo, conseguimos passar para os piores momentos, né? Parece que o pior momento já passou, a gente vai conseguir não chegar a 0% Sobradinho e a 5% em Três Marias. Acho que foi bem importante a condição da Ana. Fortalecer o papel dos órgãos de gestão do governo frente a essas crises é importante, e apontar para que a solução do Jaíba tenha fim, né? A gente já está aqui há alguns meses desenrolando essa solução e até agora não apareceu uma solução. Espero que o Ministério da Integração consiga apontar essa solução para que no próximo ano não seja necessário uma vazão tão grande em Três Marias, que podia já estar sido reduzido há algum tempo, e apontar como o pessoal lá da Chesf falou, a importância dos reservatórios, né? A CNA vem batalhando nessa questão dos reservatórios, não só dos grandes reservatórios, mas de todos os tipos de reservação de água. A gente acredita que o Brasil tem uma questão de pluviosidade favorável à acumulação de reservatórios, desde as pequenas acumulações dentro das propriedades até as grandes. Acho que todas elas contribuem de forma positiva para a melhor disponibilidade hídrica nos rios. Então, a gente acredita que isso é um ponto importante para ser salientado ao final dessa crise. Se não fossem os reservatórios, provavelmente a gente já estaria fio d'água há alguns meses. Então, eu acho que isso é importante ressaltar, que a importância dos reservatórios no Brasil, há algum tempo, se criou uma demonização da acumulação da água pela parte ambiental. O IBAMA não está aqui, mas a parte ambiental tem sido muitas vezes crítica à acumulação por causa da supressão de APP, e a gente está vendo agora a necessidade desses reservatórios. Obrigado. Obrigado. Eu vou passar a palavra a quem que quiser agora se manifestar. Quer dizer, se algum outro ator quisesse comentar sobre a operação maio, dezembro, a novembro, esse é um momento. Alguém gostaria? Ok. Então, vamos marcar a nossa próxima reunião. Ela está marcada, então, para dia 20, né? Nesse mesmo horário, 10 horas, né? E esperar que até lá essas chuvas tenham acontecido e possamos estar tendo uma outra perspectiva de acumulação para a bacia. Então,
Muito obrigado pela participação de todos e aguardo na próxima segunda-feira, dia 20. Obrigado.